Estamos começando mais um Brabocast, episódio 15. Ai, Matheus, você nunca sabe, eu vou pôr um bilhete Eu ali. nunca sei, alguém precisa me avisar qual é o episódio. Enfim, algum episódio aí vai estar escrito aqui do lado. E tô aqui com a 01, Lorena Fônega. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Bom dia, não sei que hora que a pessoa vai Tá assistir. assistindo. E hoje estou muito feliz também, porque eu tô trazendo aqui um cara que é meu amigo. E, claro, não tô trazendo porque é meu amigo, né? Eu poderia fazer mas isso. Você falou que era. Não, eu tô trazendo porque o cara tá num cargo de... Porque ele era seu amigo. Meu amigo, estudamos juntos, trilhamos juntos a jornada. Um cara que é batalhador, tem uma história bonita de vida, venceu a custa de muito esforço, um improvável. Estudou na mesma escola que eu, que era ruim. Improvável. Que era ruim a escola. Não fala isso, não fala isso. E ele está hoje num cargo de analista e ganha acima de 20 mil reais, um cargo de analista de tribunal, que é um sonho de muita gente, né? Passar num cargo de analista, tá já bem estabelecido na carreira, cresceu, já tem cargo lá dentro e hoje vai ensinar pra gente, vai contar um pouco da história e como é que ele fez para passar nesse concurso. Um cara que não é aquela inteligência, assim, né? Só é meu amigo por enquanto. Nossa, ainda bem que é amigo, por enquanto. Bruno Cardoso, como é que você tá? Um prazer estar aqui no Brabocast, né? Rapaz do céu, eu fico muito feliz, assim, de ver tudo que você trilhou já aqui na sua empresa, né? Na sua empresa que você fez crescer aí, cara, é muito gratificante. Tem um amigo que cresceu pra caramba e que me ajudou, né? Na verdade, você me ajudou a trilhar meu caminho aí nos concursos públicos. É muito gratificante estar aqui e poder contar um pouquinho aí da minha história para quem quiser ouvir, né? Eu acho bacana. Na verdade, meu cargo nem era meu sonho, mas acabou que hoje eu estou muito realizado nele. Estou muito feliz mesmo. Foi um acaso, assim, eu ter achado esse cargo. Verdade. Na verdade, foi um buraco dos concursos aí para carreira de fiscal, né? Que eu tinha... esse sonho de ser fiscal, mas que hoje eu estou muito feliz nele, sou muito realizado como analista judiciário do TRF3. Legal. Isso é muito massa. A história do Bruno é muito legal, de um cara batalhador. Hoje é um exemplo de família, né, de bom pai, é um profissional muito bom, servidor público muito bom, já cresceu muito dentro do serviço público. E assim, o Bruno é o cara que nasceu para ser servidor. Né? Tem um perfil, é um cara que é disciplinado, se preocupa, realmente quer atender bem e, claro, conseguiu passar, assim como eu, de escola pública, não tinha toda a facilidade, perdeu o pai muito cedo. Então, como eu conheço a história, eu gosto de trazer. Eu pensei, estava escrevendo um livro, né? Estou escrevendo um livro hoje sobre, chama-se Concurseiro Sem Pedigree, o nome do livro. E aí eu contando a sua história, né? Que eu acho a sua história muito bacana. Aí na hora eu falei, caramba, o Bruno não foi no podcast ainda. E aí na mesma hora eu já fiz o convite, o Bruno aceitou e vai contar um pouco da história. Vamos lá, direto para a história. Você que era aluno de escola pública lá, né? No famoso SED, né? Falou mal da escola e agora fala o nome da escola. Famoso. Não tem problema. A escola é fraca porque é escola pública, né? Escola pública. Escola estadual, né? Escola estadual é aquela. Mas das estaduais aqui de Franca, pelo menos era uma das melhores. Mas realmente quem estuda em escola particular está muito à frente. Não tem nem muito diferente, né? O desinteresse, principalmente dos alunos, nem tanto às vezes do professor, às vezes do professor, mas dos alunos, faz com que tenha esse desequilíbrio, né? Ninguém está muito preocupado ali, ou pelo menos eu não estava. Acho que no seu caso você já estava um pouco mais. Mas você chegou a estudar até mesmo à noite, né? Você estudou à noite os últimos anos, né? Estudei. É porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Então eu estava no primeiro colegial ali. Então eu tive que mudar para a noite, para estudar à noite. E aí é mais complicado, né? A gente já chega cansado, eu estudei à noite e tal. E assim, a gente vê que o estudo à noite, os alunos do noturno já estão cansados também e não têm a mesma facilidade de aprendizado. Então é bem complicado ali você estudar à noite mesmo. No começo foi bem difícil, primeiro ano e tal. Até voltei para amanhã um tempo, mas depois eu passei para a noite de novo, porque meu patrão falou que ia me despedir. Se eu não voltasse a trabalhar pressão, o né? dia todo, né? Então, aí eu fui me formei à noite. Mas, assim, para mim foi muito bom, assim, essa experiência, porque precisava também, eu precisava trabalhar, já não tinha meu pai, né? Só tinha minha mãe ali batalhando e eu queria já ter minhas coisas e tal. E para mim foi muito bom, apesar da parte do estudo, né? Ficar bem aquém, né? Eu até falo, eu não tenho a história assim igual você, não, era uma
mau aluno, bombei. Não, eu era um dos melhores alunos sempre fui entre os melhores alunos da sala, assim. Só que eu percebi, assim, os melhores alunos do colégio estadual eram dos piores se fosse para uma particular. Ainda mais do noturno. Eu tinha melhor muita do dificuldade, noturno é tipo... Eu tinha muita dificuldade com português. Sempre tive muita dificuldade com português. Isso me atrapalhava muito e me atrapalhou muito na parte de concurso público também. Total. E a história do Bruno, então, um cara que, né, assim como eu, também não tinha pai, também comecei a trabalhar aos 14 anos, então a história tem muita familiaridade e a gente acabou juntando aí. Daqui a pouco a gente conta como é que foi essa história de quando a gente começou até a estudar junto. E aí, beleza, você trabalhava lá, você foi office boy por um tempo, né? Office boy, saía de bicicleta para colher nota fiscal. Aí o banco, fazer pagamento de contas, enfim, DARFs, né, tudo mais. E fui crescendo no escritório também. Depois eu fui encarregado da parte fiscal do escritório. De né? Contabilidade. O Bruno é formado em contabilidade. Não então, falei por isso, aqui. Já começou ele tinha desde cedo lá. Um viés. E aí, sempre trabalhando na iniciativa privada, né, em emprego, e depois decidiu fazer faculdade, né? Você entrou na faculdade bem novo, né? Eu já entrei tardiamente, porque eu demorei para entrar na faculdade. O Bruno entrou rápido. O Matheus é bem mais velho que eu, dá para perceber. Né? Eu não queria falar, Bruno, eu não queria falar, porque ele fica triste depois. Eu entrei na faculdade com 17 anos, ele já tinha... Uns 32. Não vou falar. Por aí. Pula. Mas, esqueci de te avisar. Mas ele me dava a gente carona. O primeiro ano, mas né? foi bom que eu precisava de carona pra faculdade. Ele já tinha carta, eu não tinha nem carta ainda. Viu? Aí ele me dava... No palio? No palio laranja. laranja. O que acabava a gasolina? O que acabava a gasolina. Não acabava mais porque ele ajudava a abastecer. Eu passava todos os dias, eu saía de casa, morava no Leporace, né? Que é um bairro periférico aqui. O Bruno morava ali... como é que chama o seu bairro? Santa Adélia. Santa Adélia, né? Eu morei lá. Santa Adélia? Olha aí, tá vendo? Uma coincidência. A gente já achou uns contatos de infância aqui com a Lorena, eu e ela. Bem mais velha que eu. E aí eu passava lá pra pegar o Bruninho, pegava o Mário, pegava o Bruno. A gente cursou o primeiro ano, ele fez contabilidade. Mas o primeiro ano ele fez administração. Aí ele viu que ele ia se lascar, como todo mundo, e ele resolveu mudar para contabilidade. Fez uma decisão acertada no meu... que na verdade eu ia procurar emprego, os salários melhores era na área de... Todo mundo queria me contratar como na área contábil. E eu perdi um emprego porque eu cursava administração e não contabilidade. Aí foi aonde que eu... Virou a chave. Mudou. Eu vou mudar. Aí eu conversei e tal. E assim, não querendo me gabar, mas... Contador, ele pode administrar uma empresa. O administrador, ele não pode ser contador de uma empresa. Isso é verdade. Gente, administração é muito genérico. É genérico demais. Eu não consigo defender. Eu fiz administração, não consigo defender. Mas aí, o ponto legal é porque a gente se conheceu no primeiro ano, e aí era meio que caminho lá, e eu precisava de ajuda, e assim, para abastecer, que eu não tinha grana para abastecer o carro. E aí a gente combinou lá, e eu passava para pegar o Bruno. E detalhe, mesmo ele mudando de curso, a gente se formou nos 4 anos indo junto, né? Todos os dias para a escola. Então, é um amigo meu que eu tenho de todos os dias, 4 anos, todos os dias indo para a escola. Faculdade. Para faculdade, verdade. Para faculdade. Faculdade. E ali a gente conversava de tudo, né? Teve uma época depois, o Mário, né, que era um outro amigo que a gente tem em comum, foi muito tempo com a gente, e depois, acho que no último ano, o Mário saiu, né, passou de carro, que a namorada, a Bruna, começou, naquela época, estava indo fazer aula, não era isso? Acho que no último ano, mas eu sei que o Bruno ficou até formar, a gente formou junto, todos os dias batendo um papo ali e indo para a escola. E era muito legal, porque o Bruno era um cara que tinha essa visão muito clara de onde ele queria chegar, né? Principalmente nessa parte de contabilidade, ele queria trabalhar. Eu lembro que naquela época você tinha um pouco de sonho de trabalhar naqueles que prestam consultoria, que as empresas de consultoria. Chegou a fazer processo seletivo? Eu pensava em trabalhar como consultor tributário. Eu gostava da parte tributária, já trabalhava na área, entendi e tal, e eu queria fazer faculdade de Direito, depois das ciências contábeis, para virar consultor tributário ou auditor interno de alguma empresa e tudo mais, mas na parte tributária, que era onde eu gostava, né? Eu lembro de um emprego que você não conseguiu numa empresa de consultoria, porque também tinha que falar inglês. Lembra disso? Era auditoria da Price. Da Price, que era uma empresa que ele tentou
passar e tal. E na época, pra você ver, essa falta da base escolar, ela acaba uma hora ou outra, né? Com tipo, certeza. eu também nunca falei inglês e tal. Então a gente tinha... Eu passei também pelas mesmas dificuldades. E aí, quando que surgiu essa vontade de prestar concurso? O que te fez mirar nos concursos públicos? Você já tinha até uma carreira de certo sucesso, né, na iniciativa privada. O Bruno teve bons empregos, assim. Claro, não ganhando o que ele ganha hoje, mas bons empregos já na iniciativa privada. Sim, primeiro foi que eu como office boy, no começo, né, office boy, eu lembro de ir na Receita Federal e ser atendido pelos analistas ali, pelos auditores, e eu falava, putz, acho que eu gostaria de trabalhar aqui, né? Fácil. Mas assim, eu não tinha nenhum contato assim com pessoas próximas a mim que tinham passado em concurso. Então era um negócio bem distante assim de mim, né? Então eu fui com certeza indo para iniciativa privada, assim, sem muita esperança de passar no concurso, apesar de minha mãe sempre falar, vai, tenta, faz a prova, né? Às vezes fazia uma prova de sorte e tal. Mas assim, se você não estudar, em 2010, 2011, 2012, 2013, quando eu passei, né, vamos dizer assim, formei, comecei a fazer concursos, já era muito disputado, né? Hoje eu acredito que muito mais, né? Então, não tem dessa você fazer e dar uma sorte de passar, né? Acho que talvez antigamente pode até ser que um outro aconteceu isso, muito né? Antigamente. Mas muito nessa época de 2010 já tá no DNA do brasileiro. Já é um nível muito grande, né? E hoje os recursos, vamos dizer assim, os materiais melhoraram, as metodologias... A gente tem muito mais facilidade. Tem mais facilidade. Porém, também ficou mais... As bancas evoluíram. Então, as questões estão mais difíceis, mas assim, era difícil antes, continua difícil agora. Você tem mais ferramenta, mas também o grau de exigência é maior. Então, e o problema hoje também, né, é que a gente está muito acelerado, né? Todo mundo com cara no celular, a gente não sempre se distraindo. Tem muito mecanismo para você se distrair. Na nossa época lá, quando a gente começou a estudar, o celular não era o que é hoje. Não. Porque, cara, o celular é um vilão, assim... Nossa Senhora. Pesado de quem estuda. Você pega alguma coisa, você começa a mexer, você vai ver uma mensagem do WhatsApp que você precisa ver. Então, eu preciso responder. De repente, você viu um monte de coisa, menos respondeu, menos visualizou aquela mensagem do WhatsApp lá. Nem lembra porque pegou o celular. Nem lembra porque pegou o celular. Então, é incrível. O desafio hoje, eu acho que está mais relacionado a isso, se manter ali focado, do que mesmo em relação à dificuldade. A dificuldade ainda é muito difícil, era difícil naquela época e vai continuar sendo difícil. Você pegar em números absolutos de candidato, ainda é muito parecido. Um ou outro concurso que às vezes aumentou, mas na maioria é na média, assim. É bem na média. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o concurso escrevente, era um concurso nacional, teve 240 mil inscritos. Esse agora foi 220 mil, né? Quanto foi? Foi. Acho que foi 220. Tipo assim, um pouco menos ainda do que naquela época em termos de em termos de quantidade de candidatos. Então você vê que é mais menos, mas parecido, né? Um pouquinho a menos. Não mudou tanto. Não mudou tanto. A galera quer mesmo cargo público. E aí eu lembro, Bruninho, o Bruninho é legal porque eu conheço a história. Eu já estava ali estudando para concurso público firme, né? Eu comecei a estudar para concurso no último ano já, antes mesmo de formar. Então, no último ano, eu fiquei bom em duas coisas: jogar sinuca e estudar para concurso público. Aí a sinuca eu vi que não ia dar nada. Eles passavam lá na porta da minha sala, porque eu era da administração, eu fiz um ano de administração e depois fiz contábil. Eles passavam na porta da minha sala, fazia assim, se jogar sinuca. Calma aí que eu tô indo. Aí eu saía. Lembra disso? A gente saía pra matar uma aula. Você não tem vergonha? Vergonha a gente não tem, porque, né? Era bom, pra distrair, precisava distrair Ele gosta da sinuca, porque você gosto, viu que tem uma mesa aqui hoje. Aqui, né? Mesa de sinuca aqui. Um absurdo isso. É absurdo. Não, a gente tem que, né, dar divertimento pros funcionários. Na época perdia bastante de mim. Continua. Que isso, aqui eu não perco. Eles deixam eu ganhar, eu acho. Mas aí o Bruno, foi uma história interessante. Eu já estava ali bem engajado com o concurso público, aí no final eu peguei mesmo, realmente. Eu lembro que o meu TCC foi vergonhoso, assim, porque, tipo, eu não estava nem aí mais, eu já tinha decidido. E eu já comecei a estudar, conciliando trabalho, né? Eu trabalhava no comércio e tal. E o concurso. E aí já estava começando a querer beliscar alguma coisa ali, já estava procurando. E o Bruno tinha entrado na faculdade de Direito, né? Você já entrou no ano seguinte ou você ficou um ano parado? Eu não lembro. Não, eu não passei, né, no primeiro ano. Eu tentei. Você não passou no brejo? Não passei no brejão. Por quê? Por causa do português. Isso aí já é um negócio sério. Por causa do português.
E aí foi você que me indicou o cursinho do Luiz Cruz. Você tava fazendo. Que é o curso que o Marquinhos dá aula. Foi o professor Marquinhos. O cursinho do Luiz Cruz, presencial aqui em Franca, toda terça e quinta. Eu achei que tinha segunda e quarta e terça e quinta. Acho que eu vou fazer terça e quinta. E aí eu fui fazer o cursinho do Luiz Cruz. Passou vergonha lá? 6 meses, muita vergonha. Eu passava vergonha Porque todo dia, era a minha vergonha semanal. Era um método, só que eu assim, e muita gente saía. Era incrível, assim, porque adulto não segura. Era um negócio, porque passar vergonha mesmo, porque era cobrado, assim, todo tipo mundo. Chamado oral. A gramática. Eu sei, eu passava era muito gramática. Era tabuada. E assim, mas eu sou um pouco tinhoso, assim, acho que por isso que eu passei no concurso. De teimoso. Não é nem de. Não é de teimoso mesmo. Porque tem que ser teimoso. Porque eu tive muitas reprovações antes de passar, né? No primeiro, no segundo concurso. E talvez se continuasse estudando, passaria em outros, né? Mas eu, graças a Deus, me encontrei. Talvez dia da manhã possa até voltar a estudar, não tenho problema com isso. Mas aí eu consegui aprender a gramática de português para passar na FDF. Já fui para isso. Que aí aí depois eu fiz um cursinho específico também para passar na FDF, também que me ajudou muito. Eu fiz também. E aí eu passei na FDF e comecei a faculdade de Direito, né? Eu que queria concurso também e tal, mas falei, não, eu quero ser consultor tributário, né? Eu tava naquela, vamos fazer faculdade de Direito e tal, e eu tinha comigo, eu queria passar na FDF, porque eu tentei passar também quando eu fui para... para administração antes e não tinha passado. E não passei também, era muito difícil, era um negócio meio que impossível para mim, então foi... olha que louco, uma faculdade paga. Eu também fiz o vestibular para lá. Só que é difícil. Mas já é difícil, mas não é difícil igual concurso. É muito mais fácil. Só que eu lembro, assim, quando eu passei, tinha até um primo meu de escola particular que não passou no ano que eu passei. Ele passou no outro ano, hoje ele é até formado já. Pra você ver que não é... Não era bobo. Não é tão tipo assim, simples, você tinha que ter algum esforço para aquilo ali. Mas não era para ser uma coisa tão difícil. Mas como a gente vem com déficit de base, principalmente de base, em vestibular é terrível pra gente. Porque cobra geografia, cobra história. Não, literatura. Eu tinha lido, acho que, sei lá, com meus 20 anos de idade, se eu tivesse lido 2 livros completos, assim, de umas 100 páginas, era muito. Assim mesmo, porque foi obrigado, né? Obrigado para fazer trabalho. Olha lá, que eu leio o começo, o meio, o fim, daí o resumo. E era desse jeito, era desse jeito. Sempre tem o aluno que fazia o resumo, né? E a gente pegava para... E naquela época não tinha internet, era alguém Era alguém que sempre fazia. Meu primeiro livro que eu li, mais de 300 páginas, eu li em uma semana, foi um livro que o Matheus me emprestou. Nem lembrava. Como passar em concursos. Do Alexandre Meirelles. Alexandre Meirelles. Eu li em uma semana esse livro, com mais de 300 páginas. Foi quando eu falei, não, eu quero passar. E eu fui lendo, eu falei, putz, o cara tem um método, velho. Então não é assim. Porque eu tava tentando estudar tudo errado e que meio que orgulhoso. Não, eu quero passar assim, eu vou passar. A força do braço. E é aonde que eu fui correr atrás do Matheus. Falei, não, e ele tinha passado, acho que ele tinha passado, né? Não tinha, não. Eu tava beliscando. Eu tava beliscando, e aí o Bruno foi lá em casa um dia e falou, não, tal, você tá... Eu tô querendo... bom, deixa eu até fazer um parênteses, porque nessa história tem um ponto. O Bruno entrou na faculdade, quando a gente fala FDF, é Faculdade de Direito de Franca, que é a faculdade, que é uma boa faculdade, inclusive, de Direito, e o Bruno fez... Só que aí alguns meses depois não deu para continuar na faculdade, né? Por que você parou a faculdade? Eu vi os livros de doutrina que tinha que ler, né? Não tinha lido nenhum ainda. Livros... Eu passei por isso. E comecei a ler. Eu achei interessante. Eu tava lendo. Só que aí eu vi o seguinte, putz, o tempo que eu fico aqui. E eu via como uma perda de tempo ficar assistindo aula, assim, porque eu ficava assistindo aula e falava, caramba, dá muita volta. 6 meses pra você aprender uma matéria, você lê um livro, em uma semana você meio que aprende, assim, então, né? Eu acho que demora demais. E aí você tinha que, no final de semana, ler, ou à noite, ou você arrumar um horário para ler aqueles livros de doutrina. Eu falei, caramba, se eu fico da faculdade que dá 7 às 10h30 da noite, assistindo o professor com aula. Se eu começar a estudar para um concurso, nesse horário, eu mesmo lendo, e eu acho que eu passo, em 5 anos, eu passo num concurso. Isso já é o primeiro ponto que eu acho que é o que eu estava contando na história. Muita gente... Eu lembro quando eu perguntei pro Bruno, você quer passar em quanto tempo? Né? Tipo assim, qual que é o seu planejamento, né, para passar em concurso público? Ele falou assim, eu tenho 5 anos para passar. E aquilo meio que deu uma bugada na minha cabeça, porque tipo, na minha cabeça sempre foi assim...
passar o mais rápido possível. Eu quero ficar livre disso aqui, quero passar rápido. E aí ele falou isso, eu perguntei por quê. Ele falou, bom, eu teria que ficar mais 5 anos na faculdade, né? Então, se eu conseguir, antes da data que eu estaria me formando, conseguir passar num concurso público, já vai ser muito melhor do que só acabar a faculdade. Eu já vou, né, tipo... Porque ele teria que acabar a faculdade e depois arrumar um outro emprego, ou sei lá o que você fosse fazer, mas nesse caso ele falou. E aí já é um ponto principal. Ele já entrou no projeto concurso público pensando no longo prazo. Isso eu acho que foi o mais importante, assim. Porque aí você toma decisões melhores no curto prazo. Ainda que você tenta, lógico, todo mundo queria passar rápido, não é que você queria demorar a passar. Nossa. Mas, tipo assim, as suas decisões, meio que você já sabia que, bom, eu tenho 5 anos aqui para me quebrar todo e para dar certo. Então, achei isso muito interessante. E eu acho que esse é um primeiro ponto que diferenciou você, assim. Isso também te tira daquela ansiedade, né? Daquela sensação de que, se eu não conseguir, nossa, acabou. Aí você vai, presta um concurso, não consegue, pronto. Aí você já desanima e não quer prestar nenhum mais. Porque você fala, não é pra mim. Quando a gente tem esse pensamento de longo prazo, a gente entende que é um caminho que tem que percorrer e que não é reprovei, beleza, deixa eu ver onde que eu errei, vou começar de novo, né? E tem 2 coisas, assim, que me ajudaram muito, assim. Primeiro foi eu ter feito um concurso para contador da Câmara Municipal de Franca. Lembro disso. Eu lembro desse concurso, coitado. Logo que eu me formei, em 2010, né, tipo, acho que, sei lá, em janeiro a março de 2011, mais ou menos, então, sei lá, 3 meses depois de formado, pela minha mãe também, falava, não vai, presta o concurso, tá tudo fresco na cabeça, né? Fresco nada, né? Você não estudou faculdade, não tem nada a ver com concurso, né? E aí eu fui, prestei e não acertei nem metade das questões. Isso pra mim me machucava, assim. Eu falava, putz, como assim? Eu, tipo, dedicado, até na faculdade, eu era um dos melhores alunos, assim, também tinha boas notas, nunca peguei uma dependência. Sempre gostei de estudar, não é porque eu gosto de ser os melhores, não, é porque eu gostava de estudar, queria não crescer, ficava faltando, né? às vezes a gente jogava um sinuca ou outra e tal. Mas assim, leve, né? Igual final de semana, tinha as apostilas de matemática financeira do professor Helena, fazia aquelas apostilas lá, perdia o final de semana fazendo. Enfim, me dedicava ali pra estar bem, não pegar nenhuma dependência e tudo mais, mas mesmo assim não acertei nem metade das questões. Eu fiz esse concurso também, não para esse cargo, eu fiz para um outro cargo, né? E eu lembro que eu acertei, eram 40 questões, eu acertei acho que 38 ou 39. 39, acho que foi 39. 39, eu errei uma questão. E o Bruno acertou 20. Não era o mesmo cargo, tinha o conhecimento, mas na parte básica era muito parecido, que era português. E ele caiu em todos os pegas. Ele estava naquele conhecimento inicial. Sabe quando a pessoa começa a estudar? É normal você começar com um índice de acerto muito baixo, porque você cai em todas as pegadinhas. Aquela pegadinha que o examinador coloca, você cai. Nunca tinha feito um simulado, não estudava por questões, né? Então, caiu. E isso foi uma das coisas que me fez, assim, não cair na primeira prova depois. Porque eu falei, não, eu quero estudar até passar. E também o vestibular da FDF, que também fez, tipo assim, putz, eu passei no vestibular, a confiança. então eu posso galgar mais aqui. Sabe, eu achei que eu não passava, eu já passei, então tem alguma coisa que pode dar certo, né? Isso aumenta a confiança, né? Porque às vezes quando a gente tá num projeto, a gente não consegue enxergar tão pra frente. No meu caso também, eu comecei a ter alguns resultados, aí você começa a acreditar que vai dar. Então, mesmo que não seja direto uma aprovação, a gente começa a ter algumas coisas para se agarrar assim, de esperança. Pô, peraí, eu passei nesse vestibular. Pô, não fui tão mal nessa prova, tal. E aí o Bruno tava num cargo de contador na época, né? E aí eu lembro do dia que você me procurou. Eu lembro do dia que você foi lá em casa. No cargo não, eu era contador de uma empresa, né? Num cargo... cargo pessoal emprego, né? Emprego público. Não, era um emprego. Iniciativa privada, eu era contador de uma empresa aqui de Franca, na área calçadista, né? Fábrica de calçados. Eu tava bem, assim, recebi um bom salário. Mas eu já pensava, acho que eu já vi até você falando em algum podcast aí, essa história, que eu falo, caramba, mas e aí, se eu tiver depois filhos, igual hoje eu tenho, e aí ser mandado embora dessa empresa? Não tem preguiça, nunca tive preguiça de trabalhar e tal, mas e aí, como que fica, né? Você fica naquela sensação de insegurança e tal, porque eu sempre fui de pensar muito no futuro.
Eu sempre fui, até hoje eu penso, igual eu vejo hoje o serviço público como uma coisa boa, mas eu vejo que talvez não pode ser tão bom no futuro. Acho que a gente tem que pensar tem que um pouquinho. Pensando sempre nisso. Não é que não seja tão bom, mas talvez para mim, talvez pro cara que vai entrar seja bom, mas pro cara que já tá lá, talvez tem que procurar outros mecanismos. Igual, talvez precisa se esforçar mais para ganhar uma função de confiança dentro do serviço público mesmo, né? Talvez fazer uma renda extra, talvez dar aula, sei lá, talvez a gente não pode mas a gente vê muita gente, né, fazendo isso também. Depois isso eu acho muito legal. Acaba procurando e o concurso público te dá essas possibilidades também. Que uma carga horária menor do que uma iniciativa privada, cabeça mais tranquilidade maior. Né? Então você consegue fazer mais não é incomum, né? O cara entrar no serviço público, ter um pouco mais de tranquilidade na vida, porque você se estabiliza, e aí começar novos projetos, e às vezes um hobby que você tinha, e aquilo começa a ganhar uma relevância, né? Às vezes o cara era músico, mas aí ele não tinha como, né? Ele sempre ficava ali frustrado e tal, aí agora ele tem mais tempo e agora ele desenvolve mais isso começa a crescer. A prova disso, sei lá, 80% dos professores aí... os professores é tudo aprovado. Tudo aprovado e dá uma aula, porque gostam, né? Sim. Então, eu acho que o serviço público ele é muito bom para dar essa segurança e a partir daí também você poder correr atrás de algo, se fizer sentido, porque tem gente que não precisa, mas se fizer sentido, correr atrás de algo a mais. E eu tava falando, eu lembro do dia que você me procurou, que você foi lá em casa, tá? Eu fui te mostrar tudo lá, como é que eu fazia, meus esquemas de estudo, como é que eu dividia as matérias e tal. Deu 0. Ele chegou falando isso, porque eu falo que a Lorena é a 01, né? Ele fala, não, eu sou o 01. E é verdade. Não é não. Ele é o 00. Ele é o 00. A Lorena é a 01. Porque eu fui de graça, né? Então você não conta, bem. Você não conta. Eu não cobrei nada. Não conta, então, ele. Não conta, não né? Conta. Não acreditou em mim. Não pagou? Não pagou, verdade. E o Bruno era engraçado. Ele foi lá, aí eu passei pra ele, eu lembro direitinho dessa história. Ele usava no trabalho dele uma impressora que eu acho que chamava Lexmark. Lexmark? Acho que é essa a marca. Acho que era. Lexmark. Era uma impressora laser. Era uma impressora laser. E eu tinha acabado de comprar uma HP. E aí eu falei pra ele, cara, fez muito sentido, eu gosto muito de papel, tá? E aí eu falei, cara, me ajudou demais quando eu consegui comprar essa impressora aqui, porque aí eu consigo grifar e tal, ela tem mais barato a cópia, né? A cópia é mais barata do que se você pegar e for imprimir numa gráfica, né, numa papelaria e tal. E aí eu peguei e falei, eu gosto muito da HP e tal. Ele falou, cara, lá no meu serviço só tem Lexmark. E eu gosto daquela impressora, é boa e tal. Ele falou isso pra mim. Eu falei, eu HP. Ele comprou HP. Acho que ele pensou assim, mal, na dúvida, né? Melhor comprar, vai que vai ser... Ele tá passando, né? Tá indo bem. Tá beliscando ali, vai passar o concurso, né? Então vamos na dele, né? Mas eu acho que isso foi uma sacada muito boa. Não da impressora, eu tô brincando, mas assim... Você teve uma humildade, e às vezes as pessoas não têm essa humildade. Você chegou em mim, eu lembro do Bruno falar, cara, você tá fazendo aí, como é que você tá estudando? O que você pode... O que você faz? Como é que é a sua... E assim, com humildade de querer aprender. E claro, eu não estava muito distante, ainda não tinha passado, mas você aproveitou uma bagagem em mim e conseguiu acelerar muito os seus resultados, né? E eu tô lembrando que agora tinha saído, ou tava para sair, não sei, concurso da Receita Federal em 2012. Sim, foi quando eu comecei analista. a estudar. E aí você fez um ciclo de estudo e tal. Pra mim, eu acho que não tinha saído o edital ainda, quando você fez. E logo saiu, acho que foi um negócio foi assim, isso mesmo, né? Eu lembro. E logo saiu o edital e tal, e eu estudei. E aí eu vi que nesse método, material que você me indicou, começou a fazer mais... comecei a acertar mais questão do que eu fazia ali. Eu falei, caramba, tá dando certo. E aí foi onde eu fiz o concurso e passei pra segunda fase da Receita Federal. Tipo, em 3 meses de estudo, eu já passei pra segunda fase no concurso da Receita Federal. Um concurso nacional. Era para analista tributário, não era auditor, porque o auditor era muito mais denso as matérias, né? Mais matérias e mais... Vamos começar mais humilde, né? Vamos na manha. Mas isso foi também, nossa senhora, uma frustração, porque eu não passei, né? Porque eu falei, putz, acho que vai dar para passar. Já passar logo de cara, assim, 3 meses de estudo, caramba, ia ser uma história. Mas... Não seria tão legal, não ia ser tão legal. Eu ia lá para Caiapó. Vixe, ia cair longe, aí, né? Ia estar bem no final da lista. Então, às vezes, males que vêm para bem, né? Eu falo.
Mas assim, foi um negócio muito bacana, assim, porque eu quase passei, né? E isso pra mim poderia falar, putz, quase passei, não passei, vamos parar por aqui e tal. Mas não, isso eu levei e falei, não, tô batendo na porta. Com 3 meses de estudo, eu passei pra segunda fase, sei lá, né? 6 meses, 1 ano. Só que a gente ia ficar, putz, agora a Receita Federal só 2, 3 anos, né? Depois, já judiava, novo, né? Nossa. Já ficava aquela frustração, porque demora a abrir. Quando você tem uma carreira específica, e eu também queria carreira de fiscal, só que eu tive uma questão anterior. Eu nem fiz esse concurso que o Bruno fez, porque eu tava bem mais desconfortável no emprego que eu tava do que o Bruno. Eu queria sair e tal. Até quando ele mudou uma vez de emprego, eu cheguei a mandar currículo para você lembra? Naquela empresa que você trabalhava na Avenida Presidente Vargas ali. Aí você saiu e eu já estava estudando para concurso, mas eu tinha passado uma frustração, já contei essa história. E aí, no dia que eu fui fazer a cirurgia e tal, e eu voltei, e, enfim, levei um esporro lá do dono da empresa. E aí eu queria muito sair, eu mandei currículo pro Bruno, falei, manda lá na empresa que você trabalhava, né, se os caras me contratar. Então, eu estava muito frustrado e eu também desconfiava que, eu não pensava nesse prazo de 5 anos. Eu queria sair, passar bem rápido mesmo, assim, para poder sair do emprego. E aí eu optei por fazer concurso de nível médio, de nível técnico, para passa no primeiro e aí depois eu vou para a Receita Federal. Essa era a minha cabeça na época. Então, esse concurso, por exemplo, quando eu olhei o edital, ainda que eu tivesse mais avançado, por exemplo, até do que o Bruno, eu olhei e falei, cara, é muita coisa para ajustar, não vai dar para mim. Tipo assim, eu tive que abrir mão disso, porque, depois eu perco nesse concurso de novo, aí quando que eu vou passar? Então, enfim, eu optei por ficar nos concursos de nível técnico ali, mas foi bem impressionante esse resultado que você teve, claro. Não passou, mas foi para uma segunda fase e já é bem... E a experiência, né, da segunda fase, você prova dissertativa e tal, eu acho que isso manda muito também, você ter a experiência ali. Total. Fazer uma prova dissertativa, porque eu vi que 3 meses de estudo não era o suficiente para fazer uma prova dissertativa, porque você precisa de mais conteúdo. Isso, e na tal. Prova dissertativa você tem que entender, né, para escrever, né? Bem, Uma coisa é você chutar ali uma prova ou outra, ou você ir por dedução, você ir por eliminação, né? Agora, você tem que escrever, tem que pensar sozinho, tem que sair da sua cabeça. Né? Então, porque quando a gente lê a alternativa ali, automaticamente aquilo te induz a alguma coisa. Você puxa uma informação, né? Agora tem que construir a história, aí é mais difícil mesmo. E o que você acha que fez você ter essa evolução? Porque a galera que está aqui está querendo passar, óbvio, e quer essa evolução tão rápida, né? Claro, depois disso ainda demorou um pouco mais para passar, mas você teve realmente uma evolução muito rápida. O que você acha que fez você ter essa evolução tão rápida? Método de estudo e material voltado para o concurso público que eu escolhi. Legal. Isso. Basicamente Naquela época era ponto dos concursos, né? E ter um amigo concurseiro também, que tava na batalha ali. Que tinha a Renata, as cocotas, né? A Renata Thalita, né? As esposas que sofriam, né? Porque a gente ia jantar, ia almoçar, fazer qualquer coisa, só falava em concurso público. E isso faz parte, eu acho que isso faz parte, aquela imersão no concurso público, porque eu gostava de estar com o Matheus, porque ele me entendia, né? Vamos dizer assim. E eu acho que o legal é isso também, a gente tá sempre ouvindo alguém falar daquilo. Porque aquilo não morre dentro da gente, né? A gente está sempre, parece que em constante motivação. Quando você se afasta disso e fala, eu vou só estudar, você para de ouvir alguma coisa sobre o concurso, parece que você vai murchando, sei lá. Total, sabe? Né? Você vai se que o mundo inteiro daquilo. te puxa para outro lado, né? Naturalmente as pessoas não vão falar disso, então você precisa estar em contato. É bom quando você fica ouvindo aquilo, né? Falando daquilo o tempo inteiro. E o Bruno ter entrado e ter tido esse resultado, para mim também foi importante. Tipo assim, já ter conseguido um resultado rápido, para mim também, eu brinco, né? Mas eu falo assim para os alunos, arruma um parceiro de estudo. Nem que seja para você ter que disputar com ele, competir com esse cara. Porque às vezes o Bruno tá estudando lá, o Daniel, meu primo. Saudável, isso é bacana mesmo. Putz, o Matheus, tá estudando mais que eu. Porque nessas conversas eu falava, eu tô estudando dia de domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu falei, caramba, eu tô estudando só de manhã. E, era uma disputa assim. Eu não queria ficar pra trás também, ninguém sabe? Quer, não, acho que vou estudar à tarde também. Então, vou colocar um era assim, aí forçava-se, acabava forçando você a estudar mais por causa disso. Se você tá num meio
meio de pessoas que estão ali, que só quer barzinho, noitada, e não sei o que, naturalmente você vai caminhar para isso, né? Existe o ditado, né? Se você tá no meio de 5 idiotas, possivelmente você é o 6º idiota. Então, entendeu? Se você anda com 5 idiotas, você vai ser o 6º. Fala assim, se você andar 5 pessoas que você convive, é melhor do que você falar idiota. Mas tem que falar a realidade. Mas se você anda com 5 aprovados ou concurseiros dedicados, você vai ser o 6º concurseiro dedicado. Então, escolha bem as amizades, isso faz diferença. E aí a gente acabava que tava sempre trocando ideia e ali é uma cooperação e também, eu sei que o Bruno tá estudando, ele não vai largar o osso. Ele, acho que pensava a mesma coisa de mim, o Matheus não vai largar, então tá meio que, vamos aí, até... Eu não me imagino chegando pro Bruno falando, cara, então... acho que vou parar com isso aí e tal, não vou mexer mais com isso não, vou mexer. Eu não ia, dar esse mole. Não, e aí tinha ele, na época, né, quem me procurou, assim, quando eu comecei a estudar mais firme, era o Bruno, o Daniel, meu primo, Daniel, que hoje é assistente, né, trabalha no TJ de São Paulo, e um outro primo, que é o Rafa Lespinassi, até estava falando aqui, o Rafa acabou não tocando esse projeto de estudar para concurso, chegou a dar uma olhada, mas não ficou, mas os dois foram aprovados e a gente trocava e-mail. Tem e-mail hoje que eu te mandei naquela época, você deve ter também, se procurar lá no seu e-mail, que eu tenho salvo até hoje. Contando, por exemplo, quando eu fui aprovado e te contando que eu tinha sido aprovado e tal, e falando da batalha. Então a gente conversava naquela época por e-mail, né? Não tinha WhatsApp. Não era e-mail. Carta? Tinha. Carta, era pergaminho. E colocava dentro de uma garrafa. Rapaz, isso aí não faz nem muito tempo, né? Não faz, mas muda muito rápido. Né? Algum desses? Quer dizer, 10 anos, né? Ninguém pagou, não. Ninguém pagou, por isso você continua sendo a 01, porque que foi aprovada também, diga-se de passagem. Vocês vê que dá sorte. Mas o lance é que é legal ter um companheiro de estudo. E aí, Bruno, voltando para sua história, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou até conseguir a primeira aprovação, que na época era no analista do Ministério da Fazenda, né? Concurso que eu também passei, a gente até fez junto, mas qual era a sua dificuldade na época? Na verdade, é manter a motivação para continuar estudando sem edital na praça. Eu acho que essa era a minha maior dificuldade, assim. Porque, não tem edital, vai demorar a sair. E aí até foi por isso que eu fiz outros concursos, igual o analista administrativo do Ministério da Fazenda, né? Era ESAF. ESAF acabou, você sabia, ANTA, né? MF. Era o ANTA. Você sabe que acabou, né, o ESAF. Que bom. A ESAF acabou, né? Fechou. Chato o português da ESAF, era chato. Tinha mais coisa chata do que só o português, mas era chatinho mesmo. Era bem chato. Eu lembro que eu ficava muito no site da ESAF lá, atualizando, ver se saiu alguma coisa lá. E essa parte de manter motivado, manter estudando, era muito complicado, assim, porque realmente não tem edital, assim, eu não tinha motivação, eu estudava, mas tipo assim, as horas líquidas de estudo, vamos dizer assim, né, se eu estudava 3 horas líquidas de estudo com edital, 3, 4 horas líquidas com edital na praça, caía para 1 hora, 1h30 sem edital, isso é pouco para um concurso de nível superior, muito pouco. E era bom você continuar estudando. É o mínimo, né? É o mínimo para não parar. Mas assim, aí logo saiu esse edital de analista. Acho que saiu o ICMS São Paulo, né? Nós fizemos junto São Paulo, também. A gente fez junto, também verdade. Foi uma frustração também. Que não passei. Eu tava de franco atirador, assim, porque não tinha visto as matérias da carreira fiscal. Aí eu meio que fui, porque era meu sonho. E eu sou muito a favor de fazer prova, né? Então a pessoa faz tal pra ver qual que é o nível. Foi bom. E é uma prova meio que surreal já. Assim, 3 provas, né? Muito densa. P1, sai P2, com dor de P3. cabeça das provas, assim, e tal. E, putz, numa prova que não dá tempo de você ler tudo pra fazer. Esse é o lance. É muito complicado, assim. E também não passei nesse concurso. Mas, assim, foi bom pra estudar. E depois veio o analista administrativo do Ministério da Fazenda, só que já um concurso com nível um pouco menor, assim, do que o ICMS São Paulo, e já passei, e isso foi bacana, e logo já veio, aí eu também tentando, esperando a Receita Federal, aí veio esse analista do judiciário, área contadoria, que é a minha área de atuação, e tinha vaga para o interior de São Paulo, não falava onde, mas tinha, e eu sempre quis continuar morando no interior de São Paulo. Mesmo que não fosse Franca, eu queria no interior, não queria capital. E eu falei, vou prestar esse concurso.
E aí tive que mudar um pouco, adaptar um pouco, só que a motivação para estudar manteve. Aumenta. Aí você volta 3, 4 também. horas líquidas de estudo, de volta. Estudar sábado e domingo, que às vezes sem edital não estudava sábado e domingo também. Era qualquer coisinha ali, você acabava saindo fora. Sim. Era um churrasco e tal. E eu lembro que nesse concurso nem, tipo, teve minha família que alugou chácara para comemorar alguma coisa, que eu nem lembro o quê. Fazer churrasco e tal, e eu falo, não, eu vou estudar. Edital aberto, prova aí, eu vou ficar estudando. O merecimento vai lá no teto, porque não é fácil. E aí, quando você passa, você fala, pelo menos valeu a pena, né? Valeu a pena esse esforço, essa dedicação aí. Então, isso já é uma coisa que acho que é legal. O Brabocast é bom por isso, assim, a galera tem histórias e pelas histórias a pessoa começa a entender como é que funciona. Você tinha um objetivo da carreira de auditor, mas percebeu que nesse processo de estudar sem edital não estava estudando tanto. E é muito comum, aconteceu comigo também. Eu usava os editais como um mecanismo de motivação. Então, às vezes tinha algum cargo, nem que era às vezes um cargo que era o cargo dos sonhos, mas pelo menos tem alguma coisa, tem um salário, já dá para imaginar, né, trabalhando nisso e tal. E você utilizou isso como motivação. E um outro ponto que chama muita atenção é que não era um concurso que estava no seu radar, que isso é... Entendeu? Não é aquele, eu vou fazer, mas que foi uma baita de uma oportunidade, né? Porque uma carreira mais específica, uma concorrência, entre aspas, menor, embora o conteúdo mais denso. E você acha que isso é um aprendizado, assim, tipo, as pessoas deveriam dar uma olhada para esse tipo de concurso também? Com certeza. Principalmente quando não tem o edital do concurso dos seus sonhos, vamos dizer assim, aberto, né? Eu acho que você tem que olhar assim, que eu achei por um acaso, acho que foi no PCI, não sei se foi PCI Concursos, Folha dirigida, JC, Algumas assim, achei, putz, dava uma procurada, ver se notícia, né? Se saía de tal que eu queria. Eu achei a notícia desse edital, fui olhar, já estava aberto já as inscrições. Falei, não, já vou fazer e fiz. E assim, só para quem está assistindo ou ouvindo entender, analista judiciário assemelha muito ao analista tributário, vamos dizer assim, sim, né? Questão de cargo e tal. Eu acho até que ganha mais do que o analista da Receita. Porque analista judicial, hoje eu puxo até o saco da justiça, eu brinco que a justiça é vó, né? Não é nem mãe, porque tem muitos feriados que emendam a Justiça Federal. Como é que é? A Justiça Federal não é mãe, é vó? É vó. Mãe não deixa tudo. A vó deixa. É uma brincadeira assim que eu faço, porque tem o recesso judiciário, né? Isso é muito bom. Também, que na Receita Federal, por exemplo, não tem. 7 horas por dia, porque eu até faço essa análise também. Hoje eu trabalho 7 horas por dia. Vamos dizer que eu ganho o mesmo salário do analista tributário da Receita, que trabalha 8. Eu acho que você ganha mais. Então, eu acho que o salário na justiça... Não, e tem a questão das funções também. Igual hoje você já vai gratificar. Hoje eu sou diretor de polo, né, da Secalc, né, Central de Cálculos Judiciais lá. Então você tem um cargo. E essas funções na justiça é melhor do que na Receita. Com Por exemplo, certeza. sei lá, a Receita, eu acho que, pelo menos na época que eu trabalhei lá, eu trabalhei 5 meses, mas acho que era assim. O cara, para ser delegado da Receita, tipo, ou seja, o cara tem uma responsabilidade monstra, tipo, para ganhar R$1.000 a mais que os outros auditores. Total, é diferente. E agora um cargo que hoje você pode acessar e ver, um cargo de diretor, a FC6, né, que fala de polo, ou diretor regional aí de NUAR, que é das áreas regionais, ganha R$3.000. Então a diferença que não é a mesma bronca, vamos dizer assim, tem uma bronca menor, mas que paga mais. Que paga mais. E o Bruno foi legal, porque aí quando ele passou nesse concurso, né? Eu lembro que aí você teve que ir para uma outra cidade, né? Foi para Bragança Paulista, né? E mudou e ficou... Você morou quantos anos em Bragança? Tenho 2 filhos bragantinos. Os 2 nascidos lá, né? Os 2 nascidos da Santa Casa de Bragança Paulista. Eu fiquei lá 6 anos. E a Renata foi comigo depois que a gente casou, né? Depois de 1 ano que eu estava lá, ela ficou 5 anos. E eu só voltei por conta do teletrabalho, que hoje eu faço teletrabalho. Que também é uma baita de uma vantagem. Por conta da pandemia e tal. Eu já fazia 2 vezes por semana, já aumentar para 3, mudou um pouco a gestão da vara onde eu trabalho, né? Onde eu trabalhava, do Juizado Especial Federal de Bragança Paulista. A gente conseguiu, eu já fazia, então já estava um pouco adaptado. Veio a pandemia, colocou todos os dias em casa, né? E depois regulamentou isso. E aí onde eu consegui voltar para a minha cidade aqui, Franca.
que eu gosto bastante, tenho amizade e tal, minha família é daqui, a família da esposa daqui. E deu essa oportunidade também. E a oportunidade de estar mais com os meus filhos também, estar em casa, é muito mais fácil, né? É mais fácil. E aí vamos fazer uma pergunta que eu sei que o concurseiro gosta, porque eu também gostava, inclusive eu acho que é onde está a diferença, onde está o sucesso em concurso público. Como que era a sua rotina de estudo para concurso público? Como que era a sua rotina? Você acordava que hora? Você ia trabalhar? Fazia o quê? Bebia o quê? Bom, acordava às 6h30 da manhã, ia trabalhar, 7 horas chegava no trabalho, trabalhava. Aí, hora do almoço, almoçava rapidinho ali e ia estudar para o concurso. Aí eu gostava de estudar por questões. Essa era uma hora que eu nem contabilizava, assim, na questão hora de... C. E eu fazia muitas questões, tipo, do que eu tinha estudado. Então eu assinava acho que Tec Concursos na época também, fazia no computador ali. E isso me ajudou pra caramba, porque questões comentadas, né? Que você via os comentários e tal, porque às vezes você acerta a questão, mas você acerta errado. Às vezes acerta com o pensamento errado. Porque se fosse perguntado do jeito você errava, sabe? Era pra ter errado, mas você acertou. E aí você vê o comentário ali, você começa a compreender muito mais. E com isso eu fazia muitas questões. Então, e aí à noite, aí eu voltava para trabalhar, aí já chegava em casa à noite, tomava um banho, já jantava rapidinho ali e ia estudar de novo. Eu começava às 6h30 e até a hora que eu aguentava, né? Às vezes 10 horas, 10h30, dependendo ali, faltava só algumas páginas, né? Aí terminava aquilo terminava, e isso até sexta-feira. Até minha esposa reclamava, que era minha namorada, né? Aí dava 10 horas, ela tava me ligando, né? Porque ela queria me ver e tal, e de segunda a segunda, assim, né? Basicamente, né? Óbvio que sábado, domingo eu não ia até à noite, né? Mas estudava. E de segunda a sexta era das 6h30 às 10 da noite ali, com certeza, né? Só parava ali pra ir no banheiro, comer alguma coisa, dava um intervalinho, né? De uma matéria ou outra. Que era importante, né? Que também aprendi isso. Fazer intervalo. Hoje a gente criou uma metodologia em cima, inclusive a gente está desenvolvendo um app agora, 2 apps, na verdade. Um que vai ter todo o material e um outro que é de controle de estudo. Que vai fazendo a alternância das matérias, controla o tempo de estudo, enfim, coloca o rendimento em questões. A gente está inovando nessa parte aí, logo vai ter. Circuito Loop. Top, hein? Que eu fazia isso no papel, eu queria passar sensacional, isso pra planilha, não fazia. Você olha um gráfico lá, te fala quantas horas por semana você estudou por matéria. Não, coisa fino do fino. E provavelmente em novembro a gente já vai ter esse app rodando aí, os alunos vão ter acesso. Hoje os concurseiros estão muito Nutella, hein? Nutella, nossa, molezinha, não precisa nem sofrer. Tudo mastigado. É só estudar, estudar. Que aqui é o mais difícil, que é só estudar. Não, mas já ajuda. Não, ajuda, pelo menos o tempo que você ia perder fazendo isso, você ganha estudando. Não, isso é verdade, porque às vezes eu ficava uma semana preparando planejando o que estudar, que material utilizar, você perde um tempo, assim, pelo menos eu perdi um tempo, e eu sou meio metódico com isso e tal, e tipo assim, metódico assim, de que eu não consegui estudar se eu tinha essa pendência. Eu sou assim até hoje. Eu também. Se organizar, tem que resolver as coisas. Eu preciso resolver aquela pendência ali para começar a estudar. Então, quanto eu não resolvi, que material que eu ia estudar, então, às vezes, perdi uma semana planejando, e isso é uma semana de estudo que você perde, né? Se você tiver um negócio desse aí, só pegar e estudar. Só sentar e ir lá estudar. Não é. E isso é muito legal. E aí você tinha essa rotina, engraçado, extremamente semelhante com a minha, mas muito, muito, muito. A diferença é que eu começava quase às 7, que eu saía às 6 do trabalho e tal, ia até tomar banho, jantar, não sei o que, dar um tempinho. Aí por volta de 10 para 7 era o horário que eu começava, ia até umas 10h30. O dia que dava um pouquinho mais, até às 11, mas não dá para ir muito mais, porque você já está muito cansado. Senão então, prejudicava outro dia. Então essa é uma rotina para quem trabalha, né? Claro, se o cara tiver outra possibilidade, tiver como hoje, por exemplo, pelo que eu sei, né, pelo que eu estudo de neurociência, de hábitos melhores, seria legal que a gente tivesse uma sessão de estudo logo pela manhã. Então, faz uma sessão na manhã, faz uma na hora do almoço e depois faz mais 2 sessões, por exemplo, de estudo à noite ali. Pô, isso é muito bacana, porque de manhã você tem uma oportunidade. E o nosso corpo, vamos dizer assim, principalmente o nosso cérebro, ele se adapta melhor numa atividade logo ao acordar.
É mais fácil você começar um hábito difícil. Eu tenho um amigo que é personal, né? Inclusive é o meu personal, Ulisses. Ele fala que a galera falta muito mais à noite do que de manhã. A noite já tá cansado. À noite você já tá cansado. Né? Pra você decidir começar um negócio à noite, agora você já estudou, meio que é dar continuidade. Então entra no ritmo. Apesar de que eu me motivava porque eu trabalhava. Como assim? Por exemplo, que eu pensava, né? Eu não quero continuar nesse trabalho pro resto da vida, vamos dizer assim. E eu tinha que trabalhar para manter as minhas coisas, né? Então, se eu parasse de trabalhar, eu vi assim que ia faltar uma motivação, sabe? E eu conheci pessoas que pararam de trabalhar e não estudaram. E não estudavam. Acontece demais. Falaram, não, eu vou parar, vou sair de trabalho para estudar para o concurso. E, velho, você se ocupa hoje, ainda mais hoje em dia, você se ocupa muito sem produzir nada e passa o dia você não estudou. Aí você começou a ler, ele leu 10 páginas, achou que estudou alguma coisa, não estudou nada. Aí, tipo, eu tenho o dia inteiro. Esse negócio de ter o dia inteiro, eu acho que não é um problema. Já eu vou, porque é um problema. Era um problema pra mim. Às vezes eu tinha, sei lá, às vezes sábado eu tinha o dia inteiro, eu não estudava tanto igual na segunda-feira, sei lá. Então, às vezes, a restrição de tempo gera qualidade também, eu acho. Gostei disso. Não, e não só isso, porque é o lance de você ter uma rotina estabelecida nos dias que você trabalha. Uhum. Porque o que acontece? A pessoa que não tem uma agenda, vamos dizer assim, ou que ela tem o dia muito livre, ela não tem rotina. Por exemplo, não é muito mais fácil você implementar um hábito, isso é uma coisa que eu aprendi. Você implementa um hábito associado a outro. Então, por exemplo, no meu caso hoje, escovar os dentes. A gente já tem isso muito consolidado. Uhum. Então, por exemplo, se você fala assim, não, eu preciso tomar um remédio, eu vou tomar um remédio todo dia depois que eu escovar os dentes. Fica agrupado com uma coisa que já virou um hábito. Então, quando você tem lá o trabalho, você sabe que depois você vai estudar e tal. Quando tá solto, você tem o dia inteiro, você fica ali amanhã e aí você, preciso fazer uma coisa, fica meio se debatendo o que você vai fazer. Tem que ser muito disciplinado, né? Tem que ser muito disciplinado. Pra dar certo. Eu acho que dá certo, tem pessoas que dá muito certo isso, mas tem que ser muito disciplinado, muito mesmo. Tanto é igual, quando eu larguei a faculdade de Direito, eu lembro disso. O que eu fiz? Eu comecei a fazer, eu gostava de judô, já fui judoca, e eu comecei a fazer judô, segunda, quarta e sexta. Era 1 hora de judô, só que é meia hora antes que você perde pra trocar, ir pra lá, aí depois você sai 1 hora, até você trocar, voltar pra casa, tomar banho, começar a estudar, e aí eu já tava cansado, não estudava, queria dormir, corpo cansado. Tava morto. E aí eu não estudava, segunda, quarta e sexta, e eu tive que sair do judô pra eu conseguir estudar, porque me liberou à noite, né? E aí, tipo assim, eu tinha um espaço, pra mim que não tinha nenhum espaço livre, vamos dizer assim, tinha um espaço grande, das 7 da noite até às 11, né? Era um espaço grande. Só que aí eu comecei a me ocupar com o judô, que era uma coisa que eu gostava e tal, mas eu tive que decidir. Falei, não, eu tenho que sair. Na hora que saiu o edital, eu conversei com você, uma das decisões foi, não, eu preciso sair do judô, preciso acabar com as minhas tarefas de ocupação mesmo, apesar de me fazer bem, é um esporte e tal. Mas não dá. E eu não conseguia nem ir pra academia, por exemplo. Isso me fazia falta. Só que eu tive que abrir mão pra uma outra coisa, né? E como é que você mantinha a cabeça, assim, a cabeça boa, vamos dizer assim? Se é que você manteve a cabeça boa, né? Talvez você fale que não mantinha, mas assim, como é que você se mantinha vamos dizer, saudável ou com uma rotina, eu chamo de REC, né? Rotina de estudo consistente ali, sustentável principalmente, que você consegue manter. Como é que você fazia para manter a cabeça? Porque eu, quando parei de fazer atividade física completamente, minha autoestima baixava, eu começava a performar pior, meu sono piorava, ia tudo derrubando uma coisa atrás da outra. Mas você conseguiu estudar um tempo sem meio de fazer atividade física, pelo menos dia de semana, né? Acho que no final de semana você fazia. Às vezes jogava um futebol, dava uma corridinha, né? Eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre fiz, desde moleque e tal. Sempre gostei, sempre fez parte. Hoje eu vou pra academia, jogo um futebol, né? Cara, não... Assim, me dava dor nas costas. Dor nas costas, falei disso hoje. Tive muita dor nas costas, tenho até hoje. Se eu não vou pra academia, eu tenho dor nas costas. Às vezes acordo, às vezes eu durmo, tenho uma boa noite de sono, acordo com um pouco de dor nas costas, talvez até reflexo disso. Pouca idade, né? Porque você começa ficar assim. sentado. A minha não dói. A sua não dói.
Olha, impressionante. Na sua idade, chega a ser impressionante. Não, é por Tô brincando. Mas assim, hoje, né, eu consigo. Mas eu sabia que no futuro, depois que eu passasse, eu ia ter mais qualidade. E às vezes, assim, nos tempos intercalados, que não tinha digital, às vezes eu voltava para academia. Até para ajudar. Porque chegou épocas de ficar muito a bunda ruim, quadrada. Assim. E a lombar doer mesmo, quase travar. E isso é um ponto que, assim, não se fala muito, mas é um problema que pode se tornar um problema sério. Tem gente que começa a ter que estudar a base de remédio, porque não consegue apoiar. Vou falar pra galera uma parada aqui, porque eu fiz hoje, tá? Eu vou confessar que eu ainda não posso validar completamente porque eu fiz hoje. Mas eu comprei uma cadeira que chama cadeira Sela. Eu vi lá no seu Instagram. Postei hoje. E justamente porque agora eu estou escrevendo o livro, eu já trabalho muito sentado, mas escrevendo o livro eu estou ficando mais do que o normal. É como se fosse uma rotina de estudo ali. E aí eu sinto que a minha postura é muito ruim. Aqui eu já me arrumei umas 3, 4 vezes. Se deixar, eu vou ficando curvado. Naturalmente eu vou apoiando o cotovelo, eu vou ficar... Quando vai assistir videoaula? Videoaula ainda põe a perna pra cima da mesa? Nossa, eu coloco a perna por debaixo da perna, assim, uma perna em cima da outra, que deve prender a circulação. Eu vou deitando assim, ó, vai. Na hora que eu vejo, eu tô assim, ó, até no trabalho agora, porque eu também trabalho muito sentado. Faço cálculo judicial hoje. Então, se deixa, vai. Tanto é que na pandemia fecharam todas as academias, né? Deu problema. Eu travei o lombar, travar de... complicado mesmo, ficar complicado. Com dor. Então, e aí essa cadeira Sela, você fica mais sentado, depois vocês procuram. Dentista usa muito, tatuador, tipo como se fosse um mocho. É uma cadeira que é uma sela como se fosse de cavalo. E você fica mais em pé aqui. E a história que eles contam, e eu vou descobrir isso com o tempo, eu já fiquei um pouquinho nela hoje. Confesso que deu um pouquinho de estar me doendo minha bunda, mas vou descobrir agora se vai ser bom ou não. Mas a conversa é que você fica numa postura melhor. E depois eu conto para vocês aqui nos próximos episódios se o negócio é bom mesmo. Mas eu estou testando justamente porque eu sei que isso é um problema. Eu quero até trazer um médico aqui, que é um amigo meu também, que é o Leonardo Ribeiro, também um puta do improvável, uma história de vida bonita pra caramba, perdeu o pai, tudo padrãozinho assim desses caras que você fala, não vai dar certo. E vai lá e se tornou médico, formou na Unesp. E ele hoje é especialista em coluna, ele é cirurgião de coluna. Então eu quero que ele ajude, porque, cara, isso é um problema que pode tirar você do jogo, assim. Pode realmente te complicar muito a ponto de você não conseguir sentar para estudar. Você vai estudar deitado? Não dá. Não tem o que fazer. Não, realmente isso é um problema. É um problema, né? Que ou você estuda e num dia concurseiro, sei lá, pelo menos eu era tinhoso, eu queria acabar, queria fechar o edital, e às vezes no começo, nos intervalos não tinha edital, eu voltava pra academia, e aí no começo eu tentava conciliar, mas aí de repente não vai dar pra fechar o edital com a academia, aí eu falei, não vai dar, e aí e tal, e meus colunas doendo e tal, mas ia sem academia, mas faz falta, se tiver tempo aí... Eu ficava muito cansada, na época eu só corria, aí quando eu corria mais, um sono depois, aí eu não conseguia, aí eu falei, eu fui vendo que não estava dando certo, porque aí às vezes eu estudava à tarde, aí já junto o sono da tarde, que é o natural, então eu corria de manhã. Nossa, depois do almoço, parecia ter uma amiga minha que fala que montou um macaco em cima nas minhas costas. Gente do céu. Aí eu falei, não, acho que eu vou diminuir. Aí eu diminuí durante a semana os quilômetros para correr menos e eu fazia um pouquinho mais longo no final de semana. Porque daí eu tinha o dia todo, era menos coisa para mim durante o final de semana, né? Porque aí o Arley me ajudava mais, estava mais em casa e me ajudava. Aí eu corria mais, que aí eu dava uma dormidinha e ia estudar, mas... levar assim muito intensa a atividade física não dá, a gente tem que ter um limite, não deixar de fazer, né? Não tem que ser o eu costumo falar que a atividade física, não só eu, tá? Tem estudo científico, mas a atividade física de intensidade moderada. Não que a atividade extenuante não tenha o mesmo benefício, talvez não tenha o mesmo benefício. A questão é que ela te desgasta demais. Uma época eu fiz CrossFit, e os crossfiteiros devem ficar com raiva de mim. Mas, não dá para fazer crossfit e continuar estudando. Porque, primeiro, se você tem um problema na coluna, pra você se quebrar todo lá, a chance é grande. Porque não é que o exercício vai te machucar. É que a gente faz uns exercícios com muita carga no momento que você já está muito cansado. E aí você começa a fazer de qualquer jeito. Então tem uma certa competição. Então é um ambiente que estimula você tentar sempre pôr mais peso, pôr mais não sei o quê, fazer mais uma doideira. Não, agora eu vou subir
sabe? Vou fazer o muscle up lá, que era passar na barra, então você às vezes machucava o ombro. Então assim, a pessoa precisa entender que o que a gente tá falando aqui é uma atividade física que te coloca num estado bom para competir no concurso, para estudar. Não um negócio que vai acabar com a sua vida, virar um competidor, ou mesmo um cara fitness, né? Que a pessoa que quer ficar muito forte. Eu nunca participei de corrida. Competição? Não ia, eu só corria ali na rua pra mim mesmo, nunca participei, porque eu falei, se eu for participar de uma coisa dessa, aí eu vou ter que me dedicar mais. Então, nunca fui participar de corrida há pouco tempo, já estava até aqui. Assim mesmo, estava toda estrupiada, ainda fui ainda. Foi? Caiu? Foi o dia que caiu, não? Não foi. Caiu, viu? Eu caí já 2 vezes na rua. Então você tem que dar a mão pro Matheus aí, que costuma cair de bicicleta. Ele cai de bicicleta, você tem que falar de mim. Mas bicicleta tem um equipamento envolvido. Agora aqui é só pisar no chão, né? Não. É diferente. Nunca caí correndo, não. Mas também não corro, né? Não corre, isso que eu ia falar. Jamais. Né? E diz que cai muito, né? Tem muita gente que cai. Não sei o que acontece. Presidente Vargas, Prefeitura de Franca, por favor, vamos tirar, né? Vamos fazer uma pista, né? Fazer um negócio arrumado. Eu lembro do nosso amigo Mário, já caiu de correndo também. Verdade. Nossa, deu problema, hein? Não, mas teve um dia que eu sabia que eu ia cair. Sabe quando você tá correndo arrastado? Eu falei, não, por que eu vim, né? Mas não deu outra. Mas também do jeito que eu bati, eu voltei, né? Essa foi de leve. Só tava cheio de gente na rua. A vergonha, né? A vergonha é um baita motivador. Motiva, né? Pra estudar, pra correr, pra levantar rápido. Acho que alguém achou, quem viu deve ter achado que eu deixei alguma coisa cair no chão e baixei pra pegar. De tão rápido que foi. Agora, da outra vez, foi feio. Aí tava de noite, não tinha ninguém. Quase que eu saí rolando lá do Cristo, lá pra baixo da ponte. Você faz isso, você finge desmaio, né? Pra ficar sério. Porque na hora que a pessoa vê a primeira coisa é rir, mas não machucou. Mas agora machucou, a pessoa para de rir, corta um pouco da graça. Mas voltando lá, Bruninho, o que você acha que hoje, né? Você já está aí como servidor, já estabeleceu a sua carreira. Se alguém, sei lá, você tem 2 irmãos e uma irmã, né? Se um deles aí decidissem estudar para concurso público, o que você falaria para ele? Qual que é o conselho que você daria? A pessoa chegou agora, assim como você me procurou lá atrás, mas o que você acha que a pessoa tem que saber antes de entrar num projeto de estudar para concurso público? Essa pergunta é difícil, hein? Mas assim, primeiro acho que eu falaria se a pessoa quer realmente ou se ela gostaria. Porque são 2 coisas distintas aí. Eu sabia que eu queria. Quando eu comecei a estudar, eu sabia que eu queria pagar o preço. Agora, tinha muitas pessoas que até me procuravam, porque as pessoas ficavam me procurando, tá estudando para concurso e tal, mas que apenas gostaria de passar, mas não quer pagar o preço. Então, se você gostaria apenas, não entre, porque não vai dar certo. Talvez você pode até entrar e talvez pegar o gosto, né? Mas se você quer realmente, você tem que pagar o preço. E aí, você vai ter que se dedicar mesmo. E perder, como é que fala? Estabelecer aquela rotina de estudos, né? Deixar um monte de coisas que você gosta de lado, igual eu deixei meu judô, deixei a faculdade de Direito, que eu gostaria de ser formado em Direito hoje, mas eu tive que deixar, tive que abandonar outros planos para realizar os meus outros projetos, né? Estudar para concurso. Então, a primeira coisa é isso. E depois, obviamente, procurar alguém para ajudar no método de estudo e num bom material de estudo. Eu acho que não precisa nem ser o melhor, mas tem que ser um bom material de estudo. Esse lance do melhor é legal. Porque às vezes você fica procurando sempre o melhor material. Isso aí, material eu já perdi um tempo danado por conta disso. Comecei de novo várias vezes. E aí, às vezes começava por videoaula, mas putz, não, mas eu acho que eu rendo mais por material em PDF para ler e nossa, e às vezes trocava, às vezes até ajudava algumas coisas, mas eu acho que perdi muito tempo trocando de material. Eu comprei livros que eu não cheguei a ler completo e tal. E acho já era ansiedade igual, de livro, né? Não, eu acho que é a briga constante de todo concurseiro, né? Tá vendo videoaula? Não, eu rendo mais lendo. Começa a ler, não, acho melhor a videoaula. Não tô acompanhando. É melhor fazer questões. Aí faz, não, vamos ler a lei seca, né? A gente vive... Tem que ler a lei seca, cada hora vem eu rendia assim, eu sabia que eu rendia mais material em PDF escrito, eu lia bastante, ia marcando ali, meu resumo era as marcações do que eu achava importante, depois fazer questões, né? E muitas questões sobre o tema, pelo menos eu rendia muito assim. Eu lembro disso, que era um pouco diferente, eu precisava mais da videoaula. E é interessante porque
mecanismos diferentes, mas claro, no fim a gente fazia questões, estudava ativamente, não tinha tanta diferença, mas o mecanismo de consumir o conteúdo do Bruno era um pouco diferente do meu. Eu também prefiro videoaula. Então, ele já preferia mais material escrito, eu lembro disso. E até engraçado, o Bruno, né, tem um vídeo meu aqui, famoso no meu canal, né, não nesse canal, no canal Matheus Andrade, que eu falo sobre o tablet para estudar. E o primeiro cara que falou do tablet para mim foi o Bruno. Ele tinha pesquisado e tal, comprou, e eu relutei um monte, né, porque nessa época eu já tinha passado. Quando eu comprei o primeiro tablet, eu já tinha passado, por exemplo, no Escrevente em primeiro lugar. E aí... já tinha graninha também, mas ele falou, não, eu estou estudando no tablet, eu fui lá ver o tablet e tal, ele me mostrou como é que era, né, e tinha o negócio da canetinha que escrevi e tal, e eu falei, cara, será? Eu relutei bastante, falei, bom, vou comprar. E foi muito bom para mim, me ajudou muito. Para mim não consegui. Para você não rolou, foi né? Você comprou foi quando a Maria foi pro hospital, falei, vou comprar, né, serviu só para fazer questões. Lá porque no é um hospital. pouco maior, né, o celular é muito pequeno, mas foi só assim... Aí eu mantive, lá mesmo eu não fiz, né? Mas depois eu mantive ele para fazer questões. Então, às vezes eu ia viajar alguma coisa, eu levava na bolsa, porque aí eu fazia. Ia numa consulta, eu vou ficar lá esperando, aí eu levava na bolsa e fazia. Mas estudar, igual você fez, que você me mandou uma vez seus resumos de português lá, que você... Vixe, mas digital, nunca. né? Eu comecei a fazer digital. Não consigo. Para mim foi muito bom o tablet. Então, é que no concurso de analista judiciário eu estudei pelo tablet, praticamente tudo, assim, as matérias mais específicas, assim. E foi muito bom, porque eu marcava, né? E para levar o material, porque eu imprimia, igual para a Receita Federal, tinha pastas, assim. Vixe, eu fui buscar na minha mãe. Não, eu também, era pilhas e pilhas. Pilhas de pasta. Como é que você leva isso para estudar e tal? E era muito fácil de trocar e fazer as questões, porque às vezes o material que eu comprava já tinha as questões do material ali. Então eu queria fazer naquele material, né? E aí às vezes acabava as questões, então eu tinha que... E o tablet eu tinha muita maleabilidade, assim, para levar. Eu levava pro meu trabalho, né? Porque eu ficava lá na hora do almoço, eu almoçava lá tinha restaurante para almoçar. Já almoçava rapidinho, já ia e já estudava. E às vezes eu estudava até matéria nova lá, porque eu tinha uma sala só minha ali, que tinha eu uma assistente. E eu fechado ali, às vezes eu acabava a matéria nova ali que eu já tinha começado no tablet, ia marcando e tal, e eu revisava, conseguia revisar, que eu tinha aquela marca texto ali do tablet, e já fazia as questões e já conseguia acessar até o site de questões comentáveis que eu assinava. Então o tablet, nossa, resolveu minha vida, porque esse negócio de levar e estudar em qualquer lugar, às vezes eu ia pra casa da minha esposa. É mais prático. Eu levava e dava um tempinho ali, eu ia fazer as questões, ia revisar, porque aí que nesses períodos curtos que eu tinha, né, um lugar ou outro, uma distração ou outra, num consultório médico, qualquer lugar, eu levava o tablet. Para mim serviu. E eu conseguia revisar, porque matéria nova nesses lugares você não consegue compreender. Eu gostava de ler, porque eu achava que rendia mais, eu queria fechar edital. Eu acho que eu nunca consegui fechar um edital. Isso eu ia te perguntar, porque tem um mito na internet, tem uma galera que inclusive me irrita profundamente, que fala que o cara vai esgotar 3 vezes o edital, depois no pós-edital, tá? Depois que já tá a prova marcada 2 meses pra frente, ele fala que o cara vai esgotar 3 vezes o edital. Isso é uma piada de mau gosto e tem gente que... Bobo raleia, mas não acaba, né? Gente bobo não acaba. Sempre vai ter gente boa pra cair nisso. E você nunca terminou um edital? Nunca terminei um edital. Inteirinho. Eu também não dá. Porque o que acontecia? Chegava nas 2 semanas finais, eu acho que eu aprendi até com você isso também. Já nas 2 semanas finais, você tinha ali uma decisão, uma difícil decisão a tomar. Eu termino o edital, chego próximo a isso, ou eu reviso o que eu já estudei e fico com aquilo mais fresco na minha cabeça para poder chegar mais preparado, pelo menos na parte que eu estudei, né? Porque, sei lá, que eu não estudei, chuto, né? Vamos dizer assim. Mas das outras, que acontecia isso. Eu ficava... essas 2 últimas semanas eu vou revisar tudo que eu já li. Sem dúvida, E vale aí eu fazia isso, não terminava o edital. Às vezes eu achava que tinha uma coisa ou outra que eu queria ver, que eu achava que ia cair e tal, até estudava. Mas não fechava o edital, não fechava, não. Nunca fechei. Isso é um lance, às vezes, e é uma coisa que realmente eu falo, não sei se foi eu que te falei isso na época, mas eu percebi que na véspera de prova valia muito mais a pena você pegar o conteúdo que você já viu e relembrar ou colocar na sua memória de curto prazo, porque às vezes está numa memória mais distante, do que tentar ver um conteúdo novo. Porque às vezes o conteúdo novo não vai dar tempo de ver com profundidade a ponto de aprender
E você também pode se esquecer de algo que você já tinha visto, que era só dar uma revisada ali, que você ia chegar mais próximo na prova. Eu revisava ali meus resumos, que era na grifa texto, né? Eu ia revisando ali, ia voltando, e depois fazia as questões novamente. E no tablet tinha isso também. O que eu fazia? Eu apagava, que eu marcava certo, errado. Depois apagava tudo. Então, no mesmo material, eu já conseguia fazer as questões novamente. Eu fazia novamente as questões. E aí eu revisava. No tablet era bom, porque senão eu tinha que imprimir. Só as questões de novo, enfim. Eu não marcava, mas mesmo no papel ou no tablet. Eu marquei também. Porque não pode. Isso eu ensino os alunos, né? Porque se você marcar a questão, acabou. Depois, se você passar por ela e já tiver com a resposta, ela não tem benefício nenhum. Tipo, ela não vai te desafiar, você já sabe, a resposta tá marcada. Tá marcada, Aí eu tirava no tablet ali. Então, até pra isso, eu acho, eu gosto de tecnologia. Mas isso, cada um se adapta a. E eu até me desafiava. Tem que testar, a gente eu sou mais novo que o Matheus também, né? Então é mais fácil lidar com a tecnologia. Olha pro celular. Aquele que você já olha pro celular. Assim. Pra ficar longe, né? Não, mentira, eu sou um menino. Nem passo por isso. Mas é legal falar isso, porque, por exemplo, agora falei do app, né? Do circuito loop, que a gente vai fazer, que é a metodologia de ir variando ali as matérias e todo o controle. A gente também está tendo um app agora com a plataforma Brabo Concursos, né, que a gente criou, e aí a pessoa vai ter tudo no celular. Pode ser no celular, pode ser no tablet. E ela tem todos os PDFs disponíveis e as aulas para ela baixar para assistir offline. Então a gente está investindo pesado agora nessa plataforma. Por quê? Porque qual que é o lance? Você tem que deixar o mais fácil, porque nesse caso a vantagem... Porque vamos falar a realidade, tá? O papel, a gente está aqui com a apostila do MP, por exemplo, ó, o papel vence. Tá? Em qualquer disputa com um mecanismo digital, o papel ele reflete luz e o tablet, qualquer display, ele emite luz. E você fala, qual que é a diferença? Para o nosso cérebro, ela é brutal. A gente consegue aprender muito mais. O seu nível de concentração é maior no papel, a sua retenção é maior depois, porque já foram feitos vários testes, né? E a sua compreensão fica mais apurada no papel. Isso é fato. Porém, você tem o contratempo de não conseguir levar. Então, no equilíbrio, você vai avaliar qual que é a melhor vantagem. O papel é superior, ponto. Né, isso aí, tradicionalmente, para o nosso cérebro, é mais fácil reter uma informação que está no papel. Porém, a facilidade que você vai ter, às vezes, no digital, ela vale esse preço em determinados momentos, porque você tem possibilidade. Eu ia, por exemplo, para a época de rancho, e eu levava o tablet, né, e às vezes estudava pelo tablet lá. Tenho resumos até hoje que eu guardo, eu sou apegado, né? Eu não sou acumulador, mas nesse negócio de material eu tenho até hoje, não estudo mais, mas tem alguns resumos que eu fiz lá que eu revisei 10 vezes. Mais de 10, teve um que eu revisei acho que 13 vezes de português. Eu passei 13 vezes por aquele material. Chega uma hora que não tem como você não aprender aquele negócio. E é um material físico, tá? E eu não passei pro digital porque tinha algumas anotações e tal, então a pessoa precisa achar esse mecanismo, para ela faz a diferença. O celular é uma vantagem porque está sempre na mão, né? Porém, também é uma entrada grande de distrações. Eu imagino hoje que o celular... E eu me distraio muito fácil, assim. Eu tenho que me voltar. Acho que todo mundo também, né? Mas eu vejo que eu tenho uma distração muito forte. Quando eu comecei a estudar para o concurso, eu gostava muito de novela, cara. Então, eu tive... Celebridades. Se deixasse, eu assistia a novela... Ia tomar uma água, das 7, das 8, das 9, todas as novelas. E aí, um negócio que é feito para reter sua atenção. Óbvio, ali, né? Então, eu falei, vou assistir só uma partezinha aqui. Velho, acabou. É igual hoje eu acho muito pior, que tem Netflix, né? Aí que acabou, aquela série que lá não é de Deus, não. Então, você vai assistir na série ali... Ela já começa automático, né? Não dá tempo de tomar uma decisão. E não tem nem aquelas propagandas, né? No meio ali, pra te distrair. Ali você fala, pra te dar uma quebrada. Deixa eu tomar um banho. E o bom da novela é que aí sempre acaba numa parte ótima, mas você é obrigado a esperar outro dia, né? Na série você agora, continua. Na série você fala assim, não, mas só mais uma. Não, só mais vou ver mais a esse. Série até que você fica louco, até acabar ali. Por isso que eu nem gosto de começar a série. Não. Eu não gosto de começar. Eu também não. Quando eu começo alguma coisa, eu gosto de terminar. Então, eu não gosto nem de começar. Não, e quando você começa uma série... Eu assisto pouquíssima série. Eu tenho meus objetivos de vida. Eu sou ambicioso e acho que...
Isso é uma vantagem, não vejo como desvantagem. E tem um preço. E esse preço muitas vezes é você viver, às vezes, mais focado no que te dá resultado. E a novela, o filme, a série, é legal, mas é o que eu chamo de vida imaginativa. Nunca é mais legal. Por exemplo, você tem 2 filhos hoje. É legal assistir uma série? Mas, cara, é muito mais legal as experiências que você vai ter com seus filhos. Tá? Entendeu? Tipo assim, a vida real. Na hora ela dá mais trabalho. Tá? A vida real ela dá mais trabalho. Mas lá na frente você vai querer contar as histórias da vida real. Você não vai contar lá a série, o filme que você assistiu, né? Porque teve um filme que eu assisti. Não, você vai contar o dia que o seu menino, sei lá, ganhou o primeiro torneio dele de futebol que você assistiu, ou que ele conseguiu fazer alguma coisa, enfim. Vida real. Então eu coloco isso como prioridade na minha vida. Então sempre que tem um conflito, eu opto pela vida real e deixo Netflix e todas as redes sociais e tudo em segundo plano. E mesmo hoje que eu não estudo para concurso, porque eu continuo querendo crescer e evoluir e eu nem começo. Se eu pegar uma série que tem lá 10 séries, a pessoa fala para mim, não, 10 temporadas, eu quis dizer. Tá. Aí você pegar uma série que tem 10 temporadas e fala, não vou jamais, eu vou começar isso agora, 10 temporadas, a cada 10... Eu vi 2 só. Até hoje. Dessas grandonas. Eu vi pouquíssimas. Não, com 10 temporadas, não. Entendi. Vi 2, uma tinha 2. Outra acabou no meio, acabou. Era Lost, né? Não é o Lost, não. É o Manifest. Eu já falei dela aqui uma vez, esqueci o nome. Era Manifest. Você lembra, Kleber? Voltou? Ai, meu Deus, aí, voltou. Vai ter que Mas 9? Voltou a série? Vai... Nossa, essa como é que chama? Manifest é muito Manifest boa. É boa? É boa, não é? Ela é top. Não vou assistir, que bom. Ser muito boas, que é bom. Eu assisti só 2. Quando costuma durar muito mais temporada, começa a ficar ruim. Ela fica ruim. Porque ela fica enrolando. Ou ela acaba boa, ou ela dura o suficiente pra ela ficar ruim. Pra ela ficar ruim. Assim. Não, eu não... E eu lembro que eu tirei a televisão do meu quarto. Minha mãe achava que eu tava ficando doido quando eu comecei a estudar. E eu fiz uma plaquinha, minha mãe me atrapalhava. Você fez a plaquinha também? Hoje, né? Minha mãe atrapalhava. Fiz uma plaquinha com uns... Aqui como é que fala? Aqui de branco e preto que usava bonezinho assim, que não falava nada, que passava na televisão. Como é que chama lá? O Chaplin. Eu Chaplin fazendo assim e tipo assim, estou estudando. E aí, quando eu estudava, eu fechava a porta e punha a plaquinha. Porque minha mãe, tipo assim, querendo me agradar, nossa, filho, você está estudando demais. Ou senão ela queria comentar alguma coisa, isso atrapalhava. Eu falava, mãe, eu vou fazer intervalos de 10 minutos. É a sua chance. E aí a gente conversa. Tem que 10 minutos, põe a ampulheta, igual a Olivia hoje. Era mais ou menos, eu colocava no celular mesmo, pra despertar, pra voltar. É profissional o negócio. O Bruno, você vê, o Bruno fez um Charlie Chaplin, eu fiz uma caveira. Minha mãe conta isso. Não, colocava uma caveira, porque não tem paz. Pra quem não sabe, minha mãe é cabeleireira. E o salão da minha mãe era dentro de casa. E aí e não tinha banheiro para as clientes, era o banheiro da nossa casa, né? E aí a pessoa saía de lá, e aí abria a porta, barulho do secador, e mulherzada conversando, e eu tentando estudar, um calor, casa de teto baixo lá de Coab, que era do Leporace. Eu falava, puta que pariu, não dou conta desse povo fazendo barulho aqui não, tentando estudar, mas é uma luta, porque a família também às vezes não entende, né, esse processo. Não entende. E, ó, a minha irmã é professora, passou no concurso, mas assim, ela já minha irmã era mais CDF, assim, ela era a primeira mesmo, sempre foi primeira na sala e tal, ela passou no concurso muito fácil, assim, da prefeitura de Franca, ela ia ser professora e tal, foi mais fácil. Só que teve que estudar, assim, ficar estudando pra passar. O cara, quando é mais burro, né, tem que estudar mais. Né? O bichão. E aí se estende, tem que estudar. Aí, eu fiquei, sei lá, 2 anos estudando, né? Então, aí depois no final, já compreendia, já era muito mais fácil, já nem precisava pôr plaquinha mais e tal. A pessoa entende, né? É porque aí chega uma hora que adapta, né? O ritmo da casa mudou. Não adianta o Bruno... Não, minha mãe fala, não, tá estudando. Que era Bruno, não sei o que. Tá estudando. Depois eu falo. Deixa ele, tá estudando. Já começaram. Às vezes falam, vem comer alguma coisa. Já tá estudando muito tempo, vai descansar. Era mais ou menos assim. Minha mãe falava assim, vai ficar doente. Falei, mãe,
de estudar é raro morrer, viu? Eu nunca vi. O que deu no exame lá? Não, morte, estudou demais. Não tem, não. Tem outros motivos aí de morte. Mas a mãe acaba tendo dor, às vezes atrapalha. Às vezes muita gente querendo ajudar, atrapalha. Né? É complicado. Não é fácil, não. Não. Mas, enfim, valeu a pena, né? Valeu a pena, aliás. Valeu, cara. Hoje eu já tenho uma vida, assim, eu até falo com a minha esposa, eu ouvi uma frase, mas não sei se foi do Sérgio Cortella, que ele fala assim, que a felicidade é a expectativa menos a realidade. Então, se realmente for isso, eu tenho uma felicidade muito alta, assim, porque a expectativa que eu tinha para uma vida hoje era muito mais baixa do que a realidade que eu tenho hoje. E eu sempre fui muito família, hoje eu tenho 2 filhos e eu tenho muito tempo de qualidade com eles. Isso vai valer muito lá na frente. Da educação mesmo. E eu falo assim, filho criado com meu pai que falava, filho criado com a avó é diferente do filho criado com o pai e com a mãe. E é verdade, porque a avó, se você deixar o filho com a avó deixa tudo. Eu até brinco. TRF. É o TRF. Deixa tudo. Da coca com chocolate doce. E é muito bom mesmo trabalhar no TRF. Nossa, é uma satisfação muito grande trabalhar no TRF. Fora que o nível também do pessoal é muito mais bom. alto, assim, é muito diferente. Para quem é de uma realidade mais humilde, o Bruno foi office boy e tal, mas eu convivi em alguns ambientes de fábrica, que ainda é mais para baixo um pouquinho. Então, quando você tá no serviço público, você acha todo mundo, o cara é inteligente pra caramba, o outro é escritor, o outro é não sei o que, poeta. Você fala, caramba, poeta, que é isso? Não tinha acesso, né? Então, você começa a ter acesso a uma galera legal. Então, no fim, valeu a pena. Eu tenho uma vida muito boa, qualidade com meus filhos, tenho um salário bom, eu consigo fazer tudo que eu tem vontade, assim, claro, com planejamento, o dinheiro não é infinito, né? Eu até fiz um trabalho de educação financeira e tal, no canal no YouTube, até abandonei um pouco por conta dos meus filhos, que eu acho que a vida tem que ter equilíbrio, né? Hoje o meu equilíbrio é eu cuidar mais dos meus filhos, dar atenção mais à minha família, e eu consigo fazer isso graças ao concurso público, né? Então, assim, não tem nem palavra. Consigo cuidar da minha saúde, consigo hoje ir na academia, né? Por conta disso. Coluninha tá boa, mais ou menos, tá né? bem melhor, novo pra caramba, né? Então tem que manter... Essa idade já começa a puxar, às vezes, um pouquinho. É normal ficar meio coxo. É coxo que fala? Não sei. É coisa dos antigos, nos livros lá que a pessoa tinha... Era coxo, enfim. Bom, bom. Mas é muito bom. E eu tô hoje num cargo que eu gosto muito, que trabalho com uma equipe que eu gosto pra caramba. É um pessoal, assim, muito bom pra trabalhar, sabe? Concurso público também, às vezes você dá azar, às vezes você dá sorte, ou você puxa a energia, né? Igual você fala muito, né? Você melhora o ambiente também, acho que depende muito de você. E no serviço público, a gente tem que servir o público, né, da melhor maneira possível. Então, eu estou fazendo o cálculo judicial, eu sei que tem uma parte ali, né, que precisa do meu serviço. Né? Então, a gente sempre tenta fazer da melhor maneira possível. Então, hoje, nós conseguimos equalizar o serviço de cálculo de todo o estado de São Paulo, da Justiça Federal. Então, isso é muito gratificante, sabe? É um negócio que dá satisfação mesmo a gente falar isso. Porque a gente conseguiu equalizar o serviço público de todo o estado. Hoje eu estou em Franca, eu atuo fisicamente em Bragança, né, vamos dizer assim, minha lotação física. Sou subordinado a São Paulo, atuo com um processo de 8 subseções, que não tem nada a ver com nenhuma dessas 3 cidades. E tudo isso ao teletrabalho, a equipe que a gente formou, a gente consegue dar treinamento à distância. E isso eu gosto, eu falo assim com prazer mesmo, sabe? Consegue gerir uma equipe à distância. Meu chefe está em São Paulo, a gente consegue fazer as reuniões e trabalhar em prol do público. E hoje, assim, nosso serviço está tudo atualizado, sabe? Tá tudo, não tem atraso. A gente tem um atraso, sei lá, no máximo de 30 dias. Antigamente nem a gente não conseguia. Se colocar em dia. Cada contador fazia de um jeito e tal. Hoje a gente consegue. Então, assim, tudo no serviço público eu gosto demais. Eu gosto de ser servidor público, como você falou mesmo. Sempre quis ser... depois que eu comecei a entender o que era o serviço público mesmo, sempre quis ser servidor público. Então, hoje eu me satisfaço. Não sei se
Eu falo com minha esposa, eu tento planejar, porque eu não sei se eu quero isso pro resto da minha vida, né? Óbvio. Mas dia da manhã que eu quiser mudar e tal, eu quero ter a oportunidade de estar mudando. Então eu consigo me planejar, eu com educação não é uma prisão. financeira. Você tem lá uma estabilidade, você decide lá na frente. Tem educação financeira. Hoje em dia eu participo da Previdência Privada, da FUNPRESP, que é uma coisa que eu quis fazer, porque quando eu sair, eu posso resgatar para mim, grana. entendeu? Se eu quiser sair um dia, né? Talvez eu me aposente lá, não sei, mas hoje eu gosto muito, me vejo muito lá, assim, e tô muito feliz com a vida que eu tenho, tudo que eu tenho, sou muito realizado, então não tem que falar, assim, pronto. muito então, melhor. Para quem tava na melhor. dúvida, já fica aí a história de alguém que venceu, né, nesse jogo de concurso público e que é feliz hoje trabalhando como servidor, tem uma boa remuneração. Claro, não, é a questão, né? Às vezes a pessoa vai idealizando muito. É trabalho, tem que trabalhar, enfim. Normal. E tem as dificuldades, normal. Não tem essa... entendeu? Que tá em dor de cabeça. Mas só que você vai ter dor de cabeça também na iniciativa privada, né? você pode ser mandado embora. Pelo menos lá você tem estabilidade e isso é uma baita vantagem. Foi massa, né? Muito bom te ouvir, saber da sua história, muito legal. Muito bacana estar aqui também, agradeço a oportunidade de estar aqui falando, muito bacana. Foi um podcast que eu gostei muito, porque eu conheço a história, então eu sei dos detalhinhos ali, acho que quem assistir vai ter oportunidade, né? E hoje a Lorena não pediu blusinha, né? Então, gente, comecei a repetir as roupas já. Uma hora isso, a Xuxa... Mas já tem uns comentários de vale blusinha. Eu tô dando print, gente, mandando pra ele. Então eu Ela preciso... dá print e me manda. Ela fica fazendo uma campanha aqui que é... Você não acha que eu tenho que ter um vale blusinha? Pra ela comprar roupa, pra eu comprar roupa pra vir no podcast? Aqui. Tá certo. Não tô? Tá aí. Tipo o guarda-roupa da Globo, assim, um negócio. Acho que um personal stylist, alguém pra vestir ela. Não cabe, eu acho. E eu queria uma maquiadora também. Né? Mas por enquanto vamos no vale blusinha. Eu acho que podia dar um vale também. Até quem vem aqui ganhar um vale alguma coisa. Eu também acho, né? Nem uma canequinha não lembrando que ele foi o que eu ajudei e não me pagou nada, né? É verdade, eu pelo menos paguei, tá? Então, esse é o ponto de vista do Matheus. Eu acho que eu ajudei. Hoje ele tem uma escola de preparação para concurso, porque eu fui cobaia. Eu concordo. Peguei uma cobaia. Eu também fui cobaia. Eu quero direito. Eu acho. A gente vamos fazer o quê? Um mutim? Claro, um mutim, né? Um mutim. Vamos pedir participação. Tudo que vai e volta, né? Vou até o Cleito aqui do meu lado, que o Cleito que me entende. Não, deixa o Cleito aqui no meio, que ele não é só seu, não. Mas eu gosto do Cleito. O Cleito é um personagem que a gente criou aqui, ele é o iludido. Eu conheci o pai do Cleito outro dia. Você conheceu? Grandão, assim. Então, o lance é que o Cleito, ele é esse que acredita que vai dar para esgotar o edital 3 vezes. Que dá para estudar, sem ver teoria. Você já faz só questões e vai ser suficiente. Nunca viu nada, pega questões e vai dar tudo certo. Mas agora o Cleito já está tomando, porque ele participa no podcast, que ele está tomando consciência. Tá começando a aprender. Vai melhorar. Turma, é isso então. Espero que você tenha gostado. Você chegou até aqui porque você é guerreiro, guerreira. Temos aqui, sei lá, quase uma hora e meia. A Lorena querendo correr para ir jogar beach tênis e a gente faz o maior podcast. Pé do meu beach tênis. Né? Então você ficou aqui, escreve aí. Vale Lorena vai pro beach. Lorena vai pro beach, isso. E ela tá indo jogar um torneio, você vê? Pessoa que não trabalha tem tempo para ser atleta. Tá vendo? Eu sou atleta. Então, não esquece de curtir, se inscreve aqui também, manda pro coleguinha concurseiro, porque eu tenho certeza que ele vai aprender muito. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço. E até mais.